Tá. Aqui também fala que da questão dos níveis, né, que vão poder ser detalhados. Então, a execução de dedução de receita é realizada por meio da conta 6213. Tá? Então, muitas vezes eu faço uma arrecadação de receita, mas eu, na sequência, por exemplo, faço um lançamento aqui a crédito, né, na conta 6212, por exemplo, que é receita realizada. Só que eu também faço um lançamento a crédito, e aí dá para ver que é redutora, numa conta 6213. Tá? E aí, claro que tem os demais níveis aqui, né? E essa conta aqui, como a natureza dela é devedora, dá para ver que ela tem natureza inversa da receita realizada. Se ela tem natureza inversa, ela é uma conta de dedução da receita, nesse caso aqui. Então, só para explicar o slide, a execução da dedução da receita é realizada por meio da conta 6213, tá? Que é dedução da receita orçamentária, e a informação complementar dessa conta é a natureza da receita orçamentária, que é essa NR aqui. Então, da mesma forma que essa informação complementar da conta receita realizada é a natureza da receita, a dedução da receita também vai ter a informação complementar natureza da receita. Tá? É basicamente isso que o slide quis dizer. Ressalto que a natureza da receita deve ser utilizada em sua codificação original, sem a introdução do dígito 9 na categoria econômica. Dessa forma, as categorias econômicas continuam sendo 1278. Tá? Isso aqui a gente vai ver depois, mas 1278, né? Receita corrente e receita de capital. Receita corrente intra-orçamentária e receita de capital intra-orçamentária. São os códigos aqui da natureza de receita. Mas depois a gente vai ver com mais calma numa aula específica. E aí a gente vem falando agora do quinto nível, né, que é o nível de consolidação. De novo, volta para o quinto nível. Bom, o quinto nível ele possibilita a consolidação das contas públicas nos diversos níveis de governo com a adequada elaboração das DECASP, né, demonstração do contábeis aplicados ao setor público, e do BSPN, que é o Balanço do Setor Público Nacional. Foi criado no PCASP um mecanismo para segregação dos valores das transações que serão incluídas e excluídas da consolidação. Então, para que serve a consolidação das contas públicas? Consolidação, o próprio nome diz, para juntar tudo num balanço único. Seja uma consolidação, pode ser uma consolidação a nível municipal, que consolida todas as demonstrações e contas de todos os seus órgãos, então tem a Secretaria de Educação, da Saúde, todas as unidades gestoras têm balanços específicos, e eu consolido tudo num só e eu tenho o balanço geral consolidado do município. Da mesma forma, isso acontece no Estado e acontece na União. Mas a União ela é responsável por consolidar das 3 esferas de governo. Tá? Então, as consolidações das contas públicas, ela consolida, e a sistemática de consolidação no plano de contas, no PCASP, ele serve para dizer o que vai ser incluído nessa consolidação e o que vai ser excluído dessa consolidação. Esse mecanismo ele consiste na utilização do quinto nível, tá? O subtítulo que vai dizer para a gente o que é o que não é consolidado, das classes 1 e 2, e 3 e 4 do PCASP. Tá? Conta de natureza, então, patrimonial, que são para identificar os saldos recíprocos. Tá? 1 e 2, e 3 e 4, que a gente utiliza o quinto nível. E aí funciona mais ou menos dessa forma. Ó. Aqui a gente tem os dígitos, é sempre no quinto nível, tá? A consolidação. Então a gente tem uma conta contábil assim, por exemplo. 1, 2, 3, 4. Quinto nível. E aí depois tem o 6, né, que são 2 dígitos, e o 7, que são 2 dígitos. Tá? Então eu tenho aqui o meu quinto nível, 6, 7. Então eu tenho
o 1, 2, 3, 4, quinto nível, 6 e 7. A consolidação, ela sempre vai ocorrer observando o quinto nível, tá? E o quinto nível, ele pode ter quais são as variações de dígitos, né? Se eu tenho só um dígito, ele poderia ir do 1 ao 9, mas na verdade ele vai só do 1 ao 5, né? Então, menos mal aqui para o concurseiro decorar mais coisas ainda. O nível 1 é o nível chamado consolidação, tá? Então compreende os saldos que não vão ser excluídos dos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Eu já falei aqui essa sigla, acabei não dizendo o que significa, tá? Orçamento fiscal e da Seguridade Social. Quando a gente estuda a AFA, a gente vê que tem o orçamento fiscal e da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Ambos os orçamentos compõem ali a lei orçamentária. Nível de consolidação é o nível 1, tá? Isso aqui são para, né, quando a gente olha o quinto nível aqui da consolidação, a gente sempre tem que olhar a nível de OFSS mesmo, orçamento fiscal da Seguridade Social. Ou seja, se o ente está no mesmo OFSS, aí eu começo a observar qual é o dígito que eu vou utilizar. Se ele pertence, por exemplo, tem uma empresa pública lá que pertence ao meu município, mas ela faz parte do orçamento de investimento, aí eu não posso dizer que eu poderia, por exemplo, utilizar o nível intra-OFSS, porque apesar de fazer parte do mesmo município, não faz parte do mesmo orçamento fiscal e da Seguridade Social. Aquela empresa ela faz parte de um orçamento de investimento, tá? Então, nível de consolidação compreende os saldos que serão excluídos dos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social. O nível 2, ele compreende os saldos que serão excluídos dos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social do mesmo ente. Então, mesmo ente. O 3, que é o nível inter, né? Então 3, 4, 5 são níveis inter-OFSS. Nível 2, intra, ou seja, é do mesmo ente, tá? E aqui são transações que eu faço entre entes de esferas distintas, ou seja, aqui entre União e município, tá? Ou entre Estado e município, ou entre União e município aqui. Então, o dígito 3, que é inter-OFSS União, ele compreende os saldos que vão ser excluídos dos demonstrativos consolidados, né, do orçamento fiscal e da Seguridade Social, dos entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a União, tá? Então, esse 3 é a União. Quem que deve, se é um município transacionando com a União, quem que deve utilizar o 3? É quem está fazendo transações com a União. Então, olho sempre para quem eu estou transacionando. Estou transacionando com a União, então eu vou escriturar, fazer o meu registro contábil com o quinto nível 3. E se a União está fazendo com o município, ela tem que olhar com quem ela está transacionando. Então, se está transacionando com o município, ela vai utilizar o quinto nível, né? Então, se eu sou município e estou transacionando com o Estado, utilizo o quarto nível, tá? E assim por diante, tá? Então, resultante de transações entre o ente e o Estado e resultante de transações entre o ente e o município. Então, o nível de consolidação, apesar de ser uma regra geral, a utilização do quinto nível para as contas de classe 1, 2, 3, 4 PCASP, então tem uns casos que são bem exceções mesmo, que é possível a utilização para as contas das classes 7 e 8, tá? Então, por exemplo, para elaborar lá os quadros das contas de compensação, que é um quadro anexo do balanço patrimonial, que forma lá os atos potenciais ativos e passivos, conformidade com a Lei 4.320, a gente acaba tendo lá que o PCASP, ele realmente no quinto nível, ele detalha lá. Então tem contas que ele vai atribuir o dígito 1, que é o dígito consolidação, que a gente pode chamar assim de normal, e às vezes, por exemplo, ele pode atribuir o dígito 2, que é o dígito, como a gente viu no slide anterior, que é o intra-OFSS, né? Então, se eu tenho transações de unidades do meu município, entre unidades do meu próprio município, por exemplo, falando de município, então ele vai utilizar o 2 aqui, mesmo que seja no 7 e no 8. Tá? Então são casos bem específicos lá dos atos potenciais passivos e ativos. As contas identificadas no nível de consolidação com dígito 1, elas identificarão as operações decorrentes de. Então, operações decorrentes de transações entre uma entidade que pertence ao AFSS de um ente público e uma entidade privada, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, sou uma entidade pública e estou comprando um material de uma empresa, né? Fiz a licitação e tal, e aí estou comprando um material de uma empresa, tá? Quando eu
faço essa transação com ente privado, que obviamente não faz parte do mesmo orçamento fiscal e da Seguridade Social do ente, e aí ele vai utilizar o nível de consolidação 1, tá? Porque não tem por que ele excluir, né? Que o nível de consolidação basicamente é utilizado para ver o que inclui e exclui da consolidação. Então não tem por que eu registrar, por exemplo, um dígito 2, 3, 4 ou 5, se eu estou fazendo transação com ente privado. Se é ente privado, tranquilo, não vai fazer parte do meu orçamento fiscal e da Seguridade Social, tá? Então eu utilizo o dígito 1 aqui. E aí, assim, entidade privada, né? Então, pessoas físicas, pode ser associações também, fundações privadas, organizações sociais, organismos internacionais. Transações entre uma entidade que pertence ao orçamento fiscal da Seguridade Social de um ente público e uma entidade pública que não pertence a esse mesmo OFSS, né? De qualquer ente público. Por exemplo, empresa estatal independente, tá? É um ente público lá, mas é independente, tá? Então não pertence a nenhum orçamento fiscal da Seguridade Social. Também vou utilizar o dígito 1. Não teria por que excluir ele da minha consolidação. Alterações patrimoniais dentro de uma mesma entidade, por exemplo, a depreciação. Quando eu faço um registro da depreciação, vocês lembram que eu tenho que fazer um débito numa VPD e um crédito, né? Eu estou diminuindo ali um ativo meu. Então, por exemplo, tem um carro que ele vale 10 mil reais, eu faço uma depreciação de 10% ao ano. Então eu vou jogar R$1.000 aqui nesse ano para essa despesa e vou reduzir o valor do meu carro. Essa escrituração, ela vai ser também no nível 1 de consolidação, tá? Então, um registro aqui de uma alteração patrimonial dentro da mesma entidade, tá? Registro e baixa de ativo, de transferência de ativo entre entidades públicas. Por exemplo, uma doação de bens de um ente para outro. Transferência dos créditos, descrição de dívida ativa. Observação. O registro das variações patrimoniais referentes à transferência dos ativos serão intra ou inter, conforme o caso, tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Não tem. Talvez eu tenha um exemplo mais na frente, eu não estou lembrado agora, mas o que quer dizer aqui? Toda transação de bens lá do ativo, né? Então, por exemplo, eu tenho um veículo registrado aqui no meu ativo. E aí eu vou transferir de um ente município para União. Aí tem alguns lançamentos contábeis que tanto o município quanto a União vai fazer, né? Então, o município, pode ser uma doação, por exemplo, ele está doando para a União. É uma transação entre entes de OFSS distintos, né? O orçamento do município é um, o orçamento da União é outro. Ok. E aí eu devo utilizar o quê? Devo utilizar o dígito 5, lá no quinto nível, porque é um município transacionando com a União? Nesse caso, não, tá? Porque isso eu estou falando da informação patrimonial do ativo, tá? Por quê? Porque os bens, se eu utilizar o quinto nível, ele vai ser excluído da consolidação, mas esse bem, ele não sumiu, né? Então não são transações que devem ser anuladas. Esse bem, ele saiu do município e foi para a União. Por isso que nesses casos aqui, a gente sempre utiliza o dígito 1, tá? Então, isso que o slide quis dizer. Eu acho que tem um exemplo mais à frente que vai ficar um pouquinho mais claro ali, tá? Então, a gente sempre utiliza o dígito 1 nesses casos aqui, por exemplo, de transferência de bens ou doações de bens entre órgãos distintos, tá? Entre entidades públicas. Então, assim, a doação, aqui também a transferência de crédito da dívida ativa. E aí, só que o registro das variações patrimoniais referente à transferência, eles podem ser intra ou inter, tá? Então, das variações patrimoniais, aí a VPA ou VPD, ela pode sim levar o dígito 2, 3, o 4 ou 5, tá? Só que o ativo em si não, ele fica sempre com o dígito 1.
Transações entre uma entidade que pertence ao orçamento fiscal e da Seguridade Social de um ente público e uma entidade que não pertence a nenhum OFCS, né? Por exemplo, porém, ela é obrigatória a utilizar o PCASP. Tá? Então, não é porque ela é obrigada a utilizar o PCASP que eu não vou utilizar o meu dígito 1 no nível de consolidação. Porque se ela é uma entidade que já não pertence ao meu orçamento fiscal e da Seguridade Social, como é o caso do Conselho Profissional transacionando, por exemplo, com o município, eu ainda assim utilizo o meu dígito 1, tá? Mesmo que ela seja obrigada a utilizar o PCASP. Registro de uma entidade que utilize o PCASP por exigência normativa ou voluntariamente, tá? Porém, não faz parte do OFCS de nenhum dos entes. Então, palavrinha-chave aqui, a ideia-chave é sempre prestar atenção de se faz parte ou não do OFCS do mesmo ente. Se não faz parte, então a gente usa, na maioria desses casos aqui, o dígito 1, que é a consolidação. Tá? E as contas do nível 2? Né? Lembrando que a gente está falando aqui dos níveis do quinto nível, que tem 1, 2, 3, 4 e os quinto dígitos. Né? Depende de quem está transacionando com a União, com o Estado ou com o município. Tá? E esse aqui é o intra. Esse aqui é o consolidação. Bom, as contas com o dígito 2, intra, no nível de consolidação, elas identificarão as operações decorrentes de transações entre entidades que pertencem a um OFCS do mesmo ente público. Tá? Então aqui é um pouco mais tranquilo. Então, lembrando, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. O 2 é intra. Se é o mesmo ente público, eu estou transacionando de uma unidade gestora, por exemplo, Fundo Municipal de Saúde, e estou transacionando com uma Fundação Municipal de Cultura. Tá? Uma está passando, por exemplo, recurso para outra. Pertence ao mesmo FSS? Sim. Se pertence, então o dígito 2 deve ser o escolhido, que é o intra, porque não faz sentido quando for consolidar as contas desse município, inclusive da União, eu duplicar esses registros. Então, esse quinto nível ele serve basicamente para evitar duplicidade nos registros na hora que for consolidar. E as contas com dígitos 3, 4 e 5 no nível de consolidação, elas vão identificar as operações decorrentes de transações entre entidades que pertencem a OFSS distintos. Então, por exemplo, repartição de créditos tributários do ente público federal para um ente público do federal para o estadual ou para o municipal. Alterações patrimoniais decorrentes de transferência de bens móveis ou imóveis entre entes públicos distintos que utilizam o PCASP. O uso dos dígitos 3, 4, 5 ele vai depender com quem a transação está sendo realizada. Tá? Então, assim, quem vai realizar o lançamento deve considerar qual esfera pertence à pessoa do outro lado e não à sua própria esfera de governo. Então, como eu já comentei, se eu, município, vou transacionar com alguém da União, eu tenho que olhar com quem eu estou transacionando. Se é a União, então é dígito 5. Se a União está transacionando com o município, a União deve escriturar de acordo com quem ela está transacionando, que seria, então, o dígito 3 para o município. Né? Mas quando o detalhamento estiver previsto no PCASP, o uso aqui ele é obrigatório. Então, se o PCASP prevê somente o dígito 1, o ente ele pode criar o dígito 2. Né? Que o 1, basicamente, ele vai quase sempre prever aqui o PCASP, que é o nível de consolidação. Mas aí o ente, se não está previsto lá no PCASP o 2, ele pode criar e utilizar o 2, que é justamente para obedecer aqui a consolidação. Tá? Mas só que quando o detalhamento estiver previsto, aí o uso é obrigatório. Então, exemplos aqui. Estado e município. O Estado ele vai utilizar o dígito 5, que é inter, município, e o município ele vai utilizar... isso aqui. Então, o Estado ele vai utilizar o dígito 5 e o município ele vai utilizar o dígito 4. Por quê? O Estado tem que olhar com quem ele está transacionando. Se ele está transacionando com o município, e a gente sabe que o município é o 5, então o Estado vai utilizar o 5. E o município está transacionando com quem? Com o Estado. Então ele tem que olhar lá na tabela, se ele está transacionando com 4, com o Estado, e o Estado é o dígito 4, o município vai utilizar o dígito 4. Né? Então,
Outro exemplo aqui para fechar, município e união. O município ele vai utilizar o dígito 3, porque o dígito 3 ele pertence aqui à união, e a união está transacionando com quem? Com o município. Então ela vai lá na tabela e vê qual é o código do município, que é o código 5, então ela vai utilizar o código 5. Tá? Aqui tem alguns exemplos, só deixa eu ver como é que a gente está aqui. Eu acho que dá para a gente fechar com esses exemplos. Aqui. Prestação de serviços ao ente por empresa privada. Então, a empresa privada está prestando serviço para um ente público. Trata-se de uma operação com entidade que não pertence a nenhum OFSS. Então, claro, o ente público sim pertence a um OFSS, mas a empresa privada não. O passivo e a variação patrimonial diminutiva eles serão incluídos na consolidação do ente e na consolidação nacional. Por quê? Porque vai receber aqui o dígito 1. O dígito 1 ele nunca é excluído aqui da consolidação local do ente e da consolidação nacional. Então, fazendo a escrituração contábil aqui desse caso. Tá? Reconhecimento da obrigação decorrente da prestação de serviço. Na parte da natureza patrimonial da informação, o que ele vai fazer? Vai fazer um débito em VPD, que é uma despesa, quinto nível, dígito 1, porque está transacionando com quem? Com uma empresa privada. O passivo, que vai ser creditado, também tem que prestar atenção no nível de consolidação. Como é uma empresa privada, no quinto nível é dígito 1 também. Tá? Então, acredita aqui fornecedores e contas a pagar. Segundo exemplo, uma doação de um bem imóvel a um Estado pela União. Então, o Estado está transacionando com a União. O que ele deve olhar? Ele deve olhar na tabela qual que é o código da União. União é código 3. Tá? Então, trata-se de uma operação entre entidades pertencentes a OFSS distintos, são orçamentos distintos, e o bem ele deve ser baixado pela União e incorporado pelo Estado. Tá? Então, na verdade, a doação de bem imóvel da União para o Estado. Né? Então, o bem ele deve ser baixado pela União e incorporado pelo Estado. As contas de bens, é algo que eu já falei aqui, mas agora para reforçar nesse slide, elas sempre apresentarão o dígito 1 no quinto nível. Por quê? De novo, né? Se um bem ele sai de um lugar e vai para o outro, ele não sumiu. Então, ele vai ter que estar na consolidação, no mínimo na consolidação nacional. Então, se ele vai ter que estar na consolidação nacional, ainda que eu esteja transacionando entre um Estado e a União, o dígito do bem, aqui, do ativo, ele vai ser sempre 1. Tá? VPA e VPD pode mudar. Aí pode ser 2, né? pode ser 3, 4, 5. Mas o 1 ele sempre vai ficar aqui quando por exemplo, doação de bem imóvel. Né? Contas que vão sempre apresentar o dígito 1 no quinto nível. Caso contrário, na consolidação nacional, o bem não estaria registrado em nenhum dos entes. Então, ele também fará parte da consolidação do ente, que tiver recebido o bem, e as variações patrimoniais aumentativas, as VPAs e as VPDs, elas serão incluídas na consolidação de cada ente e excluídos da consolidação nacional. Vão ser excluídos da consolidação nacional. Por quê? Porque VPA e VPD, aí sim eu posso, se eu estou doando um bem do Estado, da União para o Estado, e aí nas VPAs e VPDs, o Estado ele vai utilizar ali o dígito 3 no quinto nível na VPA dele, por exemplo, e a União, na VPD, ela vai utilizar o dígito 4. Só que o bem no ativo, né, que vai sair da União e ir para o Estado, ele vai sempre utilizar o dígito 1. Então, quando na doação de bens eu faço o registro com as minhas contas de ativo e passivo, e também VPA e VPD. VPA e VPD seguem a regra geral, que é utilizar o quinto nível, a depender com quem está transacionando, mas o bem em si que está sendo doado, ele vai ficar sempre com o dígito 1, porque senão ele vai sumir da consolidação e não é isso que se deseja. As variações patrimoniais aumentativas e VPAs, né, elas são incluídas na consolidação de cada ente, mas vão ser excluídas na consolidação nacional. Então, esse exemplo, né? Na União, o lançamento da natureza de informação patrimonial vai ser um débito numa VPD, né? A União aqui ela vai utilizar o dígito 4, então, porque ela está transacionando com o Estado,
eu olho lá Estado, dígito 4, então vou utilizar no meu quinto nível, dígito 4. Lançamento no Estado, qual que vai ser? Na natureza de informação patrimonial, ele vai receber esse bem, né? Aqui na União eu dei baixa, a crédito, aqui eu vou receber esse bem, e aí, prestando bem atenção aqui, que é sempre dígito 1 no bem, só que na VPD do Estado, que é aqui foi colocado transferência voluntária, é dígito 3, tá? Porque ele tem que olhar com quem que ele está transacionando, e aí segue a regra geral, que o 3 é da União. Um outro exemplo, depreciação de bens imóveis, né? Então trata-se de um evento interno da entidade. A retificação de conta do ativo e a VPD, elas são incluídas na consolidação do ente e na consolidação nacional. Então, esse exemplo até a gente já tinha dado, está tendo só uma baixa de um bem imóvel aqui, por exemplo, contra uma VPD, mas é o mesmo ente, né? Então, ele não está transacionando entre unidade gestora daquele mesmo ente, e tampouco entre entes de orçamentos distintos. Então, utilizar aqui nesse caso de depreciação, o nível 1 sempre. Contribuição patronal da prefeitura, né? A prefeitura então é um ente, ao regime próprio. Então aqui eu tenho uma unidade gestora e aqui eu tenho outra, mas ambas pertencentes ao mesmo orçamento fiscal e da Seguridade Social daquele município. Tá? Então trata-se de uma operação entre entidades pertencentes do mesmo OFSS, e aí o passivo e a VPD eles vão ser excluídos da consolidação do ente e da consolidação nacional. Por que eles vão ser excluídos? Porque aqui vai ser utilizado o dígito 2, que é intra. Depois a gente vai ver um quadro aqui, quando que exclui da consolidação nacional e quando que exclui da consolidação do ente. O 2, ele vai ser utilizado nas transações intra-orçamentárias, né? Então entre unidades gestoras pertencentes ao mesmo ente, seja Estado, União ou município. Tá? Aqui é inter, então é entre entes, tá? E aqui eles também têm a exclusão aqui eles têm a inclusão nas contas nacionais e aqui eles vão ser excluídos tanto das contas do ente quanto na consolidação. Então o 2, ele vai ser excluído tanto na consolidação do ente quanto na consolidação nacional. E a União, quando for fazer a consolidação nacional, ela vai utilizar todas aquelas escriturações que utilizaram o dígito 1, o 3, o 4 e o 5, mas não vai utilizar o dígito 2 aqui. A gente já confirma essa informação. Lançamento então aqui nesse exemplo aqui, né, é uma operação aqui, entidades pertencentes ao mesmo OFSS, e natureza de informação patrimonial, quando o governo, a prefeitura vai pagar um encargo para o RPPS, debita uma VPD no nível 2, né, e credita ali um passivo, né? Então eu aumentei aqui meu passivo. E lá no RPPS vai reconhecer o direito a receber essa receita. Vai fazer um débito aqui em crédito previdenciário a receber, nível 2, eu estou transacionando com a prefeitura, ela está pertencente ao meu mesmo OFSS, e a VPD segue a mesma coisa, dígito 2. Deixa eu ver mais quantos exemplos a gente tem. E transferência de bem imóvel. Aqui é a contribuição. Fundo de participação. Tá, só mais um aqui. Tá, aqui ok. Aqui já é outro exemplo. Tá, vamos seguir nesse aqui então. Então esse aqui é a contribuição, né, da prefeitura para o regime próprio de previdência. Na prefeitura vai fazer um débito numa VPD do nível 2 e um crédito no passivo no nível 2. Lá no RPPS, um direito, reconhece o meu direito com o nível, no quinto nível com o dígito 2, e a minha VPA, que é uma receita lá para o RPPS, no quinto nível também vai receber o dígito 2. Tá? Outro exemplo é transferência de um bem imóvel pela Secretaria da Fazenda à Assembleia Legislativa do mesmo Estado. Então, Secretaria da Fazenda, Poder Executivo, e Assembleia Legislativa, Poder Legislativo. Eles estão órgãos distintos, mas pertencem aí ao mesmo orçamento fiscal e da Seguridade Social. São todos pertencentes, por exemplo, à mesma lei orçamentária anual. Então, trata-se uma operação entre mesmo OFSS, o bem
baixado pela fazenda, que a fazenda que está doando para a Assembleia é incorporado pela Assembleia, e as contas de bens, de novo, ó, sempre vão apresentar o dígito 1 no quinto nível, tá? Pois não impactam na consolidação. E aí VPA e VPD, sim, vão ser excluídas no âmbito da consolidação do ente e não terão impacto na consolidação nacional. Nesse caso aqui, qual é o dígito que elas vão utilizar? Aqui seria dígito 2, né? Porque, ó, intra, mesmo OFSS. Eu não preciso olhar se eu estou transacionando com União, Estado e município, porque é um ente são dois entes do Estado pertencentes ao mesmo OFSS. Então, vamos utilizar aqui o dígito 2 na transferência desse bem, mas ó, só para VPD. O bem em si, nesse caso de transferência, doação, é sempre dígito 1. Tá? Então, quem está doando, fazenda, dígito 1. Quem está recebendo, aqui dígito 1. Mas as VPAs e VPD, dígito 2. Um último exemplo é a contribuição patronal da Prefeitura para o regime geral de Previdência Social. Né? Então, RGPS, União. Trata de uma operação entre entidades pertencente à OFSS distinto, já que de um lado eu tenho Prefeitura e do outro eu tenho a União. Então, o ativo, o passivo, VPA e VPD, eles deverão ser incluídos na consolidação do ente e excluídos da consolidação nacional. Então, a Prefeitura, lançamento da Prefeitura é um débito de encargos patronais, é uma despesa. Né? Então, ela está transacionando com a União, dígito 3. E passivo também, dígito 3. Lá no RGPS, reconhecimento do crédito, né, de uma receita a receber, dígito 5, porque está transacionando com o município. Olha aqui qual é o código do município, é o 5. E a VPA também é 5. Tá? Bom, tem mais um exemplo aqui, que é a transferência de valores do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, que é transferidos pela União ao Estado. Então, uma operação entre entidades pertencentes a OFSS distintos, tá? São esferas distintas. E aí o ativo, passivo, VPA e VPD, eles deverão ser incluídos na consolidação do ente e excluídos da consolidação nacional. Tá? Então, vamos ver aqui. Deverão ser incluídos na consolidação. Então, na União, já que eu estou transferindo, né, para o Estado, o Fundo de Participação dos Estados, eu tenho uma despesa, se eu estou transacionando com o Estado, é dígito 4, e o passivo lá da União é dígito 4 também. Tá? No Estado, eu estou recebendo, né, então reconheço um direito a receber esse crédito no quinto nível com dígito 3, que eu estou transacionando com a União, e a VPA é a mesma coisa, tá? Do dígito 3 também. Deixa eu ver aqui, consideração do ente. Tá. Lançamento da União é uma despesa, né? E no Estado, aqui, uma receita. Tá? Então, o processo de consolidação do ente ele deve incluir as contas cujo quinto nível apresenta os dígitos 1, 3 e 4. Tá? Então, acho que aqui eu não sei se eu tinha falado exatamente isso. Consolidação do ente. Consolidação do ente ele vai incluir o dígito 1, aqui o 3 e o 4 e o 5. Tá? Então, no ente ele vai incluir sempre que fizer esses registros aqui. E não inclui quem fez registro no nível intra. Tá? Isso aqui é no ente. Então, a consolidação do ente, ela vai pegar o quê? O nível 1, o 3, o 4 e o 5. E o processo da consolidação nacional, que é feito pela STN, na União, ele vai incluir as contas cujo quinto nível, né, no quinto apresenta o dígito 1, tá? E excluir as que apresentam não só o dígito 2, como já era excluído no ente, mas também o 3, o 4 e o 5. Tá? Então, aqui a consolidação nacional vai utilizar aqui o dígito 1, tá? E vai excluir as operações que apresentarem dígito 2, 3, 4 e 5 na contabilidade. Tá? Então, esse aqui, basicamente, o quinto nível funciona assim. Tem algumas regrinhas, mas fazendo alguns exercícios a gente consegue
entender melhor. Vou fazer um intervalinho agora para a gente passar para o próximo assunto. Beleza? Dúvidas? Pode voltar. Posso? Não, só para eu pensar um pouco. Fica à vontade. Sem muito exemplo, ficava ficando um pouco abstrato, né? A gente é bom pegar exemplo com um exercício, né? Tem bastante.